aqui esperando para mais uma aula, né? Vamos Vamos lá então. aprender mais algumas coisas. E eu espero que hoje vocês saiam daqui, pelo menos, sabendo que o modelo cosmológico padrão não é tão bom quanto o meu amigo Carlos estava defendendo, ou não. Cada um que defende o seu peixe, né, Simone? Hoje eu vou tentar vender o peixe mais para outro lado aí, das Uhum, gravidades modificadas da vida. uhum. Deixa eu só te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Tá bom, sua vida então eu aqui. vou, eu vou, eu vou tirar minha câmera por enquanto, Uhum, depois eu volto, tá bom? tá ótimo. Então, vamos lá. Bom, a Simone Santos da Costa, ela possui graduação em licenciatura plena na Universidade Estadual da Paraíba, em 2012, mestrado pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2015, e doutorado em astronomia pelo Observatório Nacional em 2019, recentemente, né, Simone? Isso. Tem experiências em física, com ênfase na área de cosmologia. Atualmente realiza um estágio de pós-doutorado no Observatório Nacional, atuando em testes observacionais de modelos inflacionários e de teorias de gravidade modificada, com os dados atuais da anisotropia da radiação cósmica de fundo e da estrutura de grandes escalas no universo. Tais análises exigem o uso de diferentes códigos numéricos e ela usa, então quem quiser aprender, por exemplo, Câmbio, Modcore, o Cosmo MC e o Multidest, é com a Simone, ela tem domínio sobre todos esses códigos. Então, Simone, seja bem-vinda. Hoje você vai fazer sua primeira aula. Como falei anteriormente, são 3 aulas e você vai falar justamente sobre esses modelos alternativos, diferente um pouquinho do que o Carlos apresentou para a gente agora. Então, é isso. Obrigada, Aldinês. Eu agradeço muito o convite para participar desse mini curso de cosmologia. Apesar de ser à distância, na verdade, tem vantagens, né? A gente consegue reunir pessoas de todo o Brasil e é bem legal essa interação que a gente consegue com as pessoas. Eu não estou vendo comentários, então só depois que eu vou ver isso, mas se vocês quiserem fazer perguntas durante a apresentação, fiquem à vontade, já vão deixando lá no chat. Eu vou tentar ser rápida, porque já é tarde, eu não sei se vocês jantaram, se estão com fome, como que está a situação por aí. E também eu acho que eu vou conseguir ser mais rápida, porque o professor Edésio e o professor Carlos já falaram bastante coisa que tem na minha apresentação, então, para não ficar tão repetitivo assim. Mas aí eu espero que vocês, pelo menos, consigam sair daqui hoje entendendo o que é modelo cosmológico padrão, uma vez que todo mundo acabou falando sobre isso hoje. Então, são as 3 aulas, a gente vai ver nessa primeira aula um pouquinho mais sobre por que a gente precisa modificar a gravidade e algumas formas que a gente pode fazer isso. Nas aulas 2 e 3 eu vou falar de modelos mais específicos de gravidade modificada. Na aula 2 a gente vai ver uma cosmologia de Gauss-Bonnet. E na aula 3 a gente vai estudar um pouquinho sobre inflação de branas. Então, vou começar aqui mostrando de novo para vocês essa ação gravitacional da teoria da relatividade geral, que contém esse escalar de Hit aqui, na ação que seria o responsável pela curvatura, né? A variação dessa ação produz essas equações de campo, são as equações de campo de Einstein, que relacionam geometria com o conteúdo energético do universo. Então, uma forma que eu gosto de ler essa equação é que a matéria diz para o espaço-tempo como se curvar e o espaço-tempo diz para a matéria como ela deve se mover. Né? Essa equação diz mais ou menos isso para a gente. E para estudar o Carlos já falou bem sobre isso, né? Para estudar essa dinâmica dessas estruturas em grande escala, a nível do universo, e entender como o universo surgiu, como ele evoluiu até formar as estruturas que a gente observa hoje, a gente precisa dessa teoria de gravidade, porque é a teoria que vai descrever como acontecem as interações a distâncias. A gente não usa teoria eletromagnética, porque até onde a gente sabe o universo não é um sistema que tem carga, né? Então a gente usa a relatividade geral para isso, que é a teoria de gravidade assim melhor
que a gente tem, a mais bem consolidada e a mais bem testada para descrever o universo até certas escalas, né? Chega um ponto que a gente não consegue e precisa fazer outras coisas. Que só são algumas definições, né? Eu não sei se o Carlos, eu não consegui acompanhar tudo. Eu vi algumas partes, eu não sei se ele chegou a mostrar essas definições, ou se ele mostrou, ou se a Carlos ainda vai mostrar, mas é só para dizer que esse tensor Gemini aqui é o que a gente chama de tensor métrico, e é ele que vai descrever a gravidade como essa propriedade do espaço-tempo, né? Como que acontece essa curvatura, como que a gente pode medir distância, tudo através desse tensor métrico, e através desse tensor métrico a gente consegue construir outras quantidades, como a conexão, que é construída a partir das derivadas da métrica, o tensor de Riemann, que é construído a partir das conexões, e o tensor de Hit e o escalar de Hit, que são obtidos a partir da contração do tensor de Hit a partir do tensor de Riemann e o escalar de Hit a partir da contração do tensor de Hit. Isso aqui se estuda normalmente em teoria da relatividade geral, mas eu vou tentar fazer uma abordagem aqui que a gente não precise, assim, de uma matemática tão avançada. Vou tentar fazer algo um pouco mais conceitual, vou ver até que ponto eu consigo fazer isso. Vocês podem me dar sugestões também de como poder melhorar. Então, aqui nessa equação das equações de campo de Artes, a gente precisa de duas coisas para conseguir descrever essa dinâmica do universo, né? A gente precisa saber como a gente mede distâncias no universo, que é a partir do tensor métrico, e a gente precisa saber o que é que tem de conteúdo material energético no universo. Como meus colegas anteriores já falaram, a gente se baseia também no modelo cosmológico padrão, no princípio cosmológico, né, em que o universo ele é homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Aqui tem uma figurinha que é só para uma representação do que seria o universo homogêneo e o que seria isotrópico, né. Então, nessa figura da direita, você tem um universo que é isotrópico, que é homogêneo, desculpem, que é homogêneo, mas que não é isotrópico, né? Porque os aviões, eles apontam para sempre uma mesma direção, então a gente tem uma direção privilegiada no universo. Enquanto que se você olha para essa figura aqui da esquerda, nessa primeira casca, aqui a uma certa distância, a gente tem uma distribuição que é homogênea aqui, mas se a gente considera todo esse raio aqui, essa distribuição não é homogênea, mas ela é a mesma em todas as direções. Então, esse aqui é o caso de um universo isotrópico, que não é homogêneo, esse caso é um homogêneo, que não é isotrópico, e o nosso universo é considerado os dois, né, homogêneo e isotrópico em grandes escalas. Essa é a métrica de Friedman, Lemaitre e Robertson Walker, que descreve este universo homogêneo e isotrópico em coordenadas esféricas. E aí, a partir dessas equações de campo, e utilizando essa métrica, a gente consegue chegar na equação que o Carlos já mostrou, que é a equação que vai, então, descrever a dinâmica do universo, né? Vai dizer quanto que o universo expandiu e como ele expandiu desde o início até hoje, né? Isso é quantificado através da variação do fator de escala, que é o parâmetro de Hubble, e o como ele vai evoluir depende do que tem dentro do universo, né? Então, depende das componentes dele, se é um universo plano, se tem matéria, radiação, e o que é que tem mais aqui dentro. A gente vai poder definir a curvatura do universo, uma vez que a gente sabe qual o conteúdo do universo. Então, se eu estou falando para vocês que tem matéria, radiação e energia escura, a gente consegue, então, determinar qual vai ser a curvatura do universo, dependendo de quanto é essa densidade total, que depende da soma das outras componentes. E a partir também do parâmetro de Hubble, a gente consegue saber como o universo vem evoluindo e também qual será o seu futuro, dependendo, como eu falei, dessa combinação de parâmetros que a gente tem no modelo. Então, por exemplo, um universo que tem radiação, matéria, energia escura e curvatura, ele pode ter, aqui seria hoje, aqui passado e para cá futuro. Então, hoje a gente está num ponto que a gente não consegue dizer muito bem qual vai ser o futuro do universo, porque
depende das suas componentes, né? Mas a gente pode, por exemplo, saber que não vai ser um universo plano, porque a gente sabe que não contém só matéria, tipo, não vai ser um universo plano desse tipo da curva verde, porque esse caso é um que a gente só tem matéria e não temos nada de... Esse Ni aqui representa a energia escura, certo? Por exemplo, um universo que tivesse somente matéria e uma grande quantidade de matéria seria um universo que no futuro passaria por uma coisa que a gente chama de Big Crunch, né? Que ele vai expandir até o máximo e depois contrai novamente. Pela combinação de parâmetros que a gente consegue inferir hoje das observações, que seria algo desse tipo aqui, um ômega M 0,3 e um ômega lambda, não sei porque que está aqui, 0,7, a gente tem esse comportamento, né, de um universo que está em expansão e que está acelerando e acelera para sempre, a tendência às coisas se afastarem cada vez mais. Então, o que é que essa teoria de gravidade nos diz, no fundo? É isso, uma vez que a gente sabe o conteúdo de matéria e energia do universo, e uma vez que a gente sabe como medir distâncias, a gente pode descrever toda essa evolução do universo, desde tempos muito remotos até tempos bem no futuro. O professor Edésio falou muito bem sobre que a gente descobriu que o universo estava em expansão acelerada, né? Foi a partir daquelas medidas de supernovas, medidas de módulos de distância. O Carlos até mostrou um plot desse aqui de módulo de distância em função do redshift mais atual do que esse meu aqui. Mas, basicamente, as distâncias que a gente obtém a partir das observações de supernovas, elas vão estar em acordo com um modelo cosmológico que tenha essa combinação de parâmetros aqui, né, que é mais ou menos aquele também, 0,3, 0,7, com a leve variação. Esse último modelo aqui, que tem a combinação 1 e 0, ele é descartado pelas observações, né? Então, em 1998, que o pessoal saiu desse paradigma de um universo que era composto somente por matéria e passou para esse universo que agora tem matéria, mas também tem uma componente exótica de energia que faz esse universo acelerar, né? Um universo acelerado, essa equação que tem aqui, que já vamos conseguir ver, significa que esse termo aqui, ele tem que ser positivo. Para esse termo ser positivo, esse ρ mais 3p tem que ser negativo, o que significa que a gente tem que ter um parâmetro da equação de estado menor do que menos 1/3, para a gente conseguir fazer esse universo acelerar. A gente não conhece nada na natureza que tenha pressão negativa, então a gente atribuiu isso, e a gente, quando eu digo, obviamente, não fui eu, porque eu tinha 5 anos na época, foi a energia escura, né? Então você diz, olha, a gente não conhece nada que tem pressão negativa, então a gente vai chamar isso de uma energia escura, que a gente não sabe o que é, mas que faz o universo acelerar. Isso se a gente quiser manter a teoria da relatividade geral, né? Como a teoria de gravidade. Então, a gente somente inclui esse termo de constante cosmológica nas equações de campo de Einstein. Aqui está bem repetido sobre o que o pessoal todo já falou, né? Então, a gente pode fazer combinações de observações de supernovas com radiação cósmica de fundo e oscilações acústicas bariônicas. Eu acho que nas próximas aulas a gente vê um pouquinho melhor o que são esses dados e como funcionam melhor, mas seria isso aqui, né? Essas curvas, essas regiões de contorno, elas indicam qual a região permitida para esses parâmetros, quais os valores que esses parâmetros podem ter e, assim, estarem em acordo com as observações. Então, por exemplo, se a gente usa só radiação cósmica de fundo, que seria essa região de contorno aqui verde, a gente não consegue restringir nem em matéria, nem em energia escura. Mas se a gente combina isso com dados de supernovas, que também não restringem muito bem matéria e energia escura, a gente consegue fazer um cruzamento dessas regiões permitidas. E se a gente adiciona ainda radiação cósmica de fundo mais BAL, e esse WP aqui, eu acho que não sei se são baixos multipolos, posso confirmar depois melhor. Mas a gente consegue restringir para essa área vermelhinha aqui,
que é bem menor e que a gente tem, pelo menos, em 2 sigma, que 95% de confiança, vocês vão aprender mais sobre isso com o Javier, que a gente consegue determinar esse ômega m para 0,3 e o ômega lambda em torno de 0,7, né? Então, o universo vai ter aquela evolução, segundo essas nossas observações, o universo que vai expandir de forma acelerada para sempre. Carlos também já falou que o modelo cosmológico padrão envolve a matéria escura, que vem das observações de curvas de rotação de galáxias, né? E aí se observou essa curva aqui de cima, que era uma velocidade de rotação que se mantinha constante mesmo quando você se afastava do centro das galáxias, né, por exemplo. Enquanto que o esperado, utilizando gravitação newtoniana, seria uma velocidade desse tipo aqui que cai com o inverso da distância, né? O inverso da raiz da distância, que seria isso. E essa diferença aqui só seria possível se a gente tivesse mais matéria, mas a gente não consegue ver essa matéria. A gente só percebe, então, esse efeito gravitacional, então a gente precisa de matéria escura. Combinando as observações também, a gente consegue dizer que o universo é plano, né? Então, tem essa curvatura aqui bem próxima de zero, e a gente consegue dizer qual a taxa que o universo está expandindo hoje, através desse parâmetro de Hubble. E a gente monta aí o modelo cosmológico padrão, que envolve o Big Bang, né? Que o universo surgiu lá do início, começou a expandir de forma acelerada, passou por uma fase dominada por radiação, uma fase dominada por matéria, onde as estruturas puderam crescer, e agora a gente passa por uma fase de expansão acelerada, que para manter a teoria da relatividade geral válida, a gente precisa incluir energia escura para explicar essa aceleração, e a gente também precisa incluir matéria escura. Né? Um resumão das 2 aulas anteriores aqui, para todo mundo fixar bem isso aí. Isso é um modelo cosmológico padrão, mas a gente chega aqui montando esse modelo cosmológico padrão e a gente não entende cerca de 95% dele, porque a gente não sabe o que é energia escura, a gente não sabe a origem, né, a natureza da energia escura, da matéria escura. Se a gente coloca essa constante cosmológica para manter relatividade geral válida e diz que são flutuações de energia do vácuo, quando a gente vai fazer o cálculo desse valor pela teoria quântica de campos, a gente tem uma diferença de 120 ordens de magnitude, a gente coloca a inflação para resolver os problemas que o Carlos comentou, mas a gente não sabe como que essa inflação começou, e a gente está aqui hoje porque aconteceu uma assimetria de baryons no início do universo, que a gente também não sabe explicar por que foi. Então, em suma, a gente sabe bastante coisa, mas a gente, por outro lado, não sabe muita coisa, né? Então, aqui nesse curso a gente vai tentar entender e explicar, não explicar a origem da energia escura, mas tentar explicar esse efeito que a gente chama de energia escura, que seria essa expansão acelerada, de uma outra forma, né? Sem recorrer a uma componente exótica de energia que a gente não sabe o que é, de onde vem, mas a gente vai tratar disso como uma nova forma de interpretar a geometria do universo, né? Mas, a princípio, a gente tem 2 formas de fazer essas modificações nas equações de campo de Einstein para explicar essa energia escura. A primeira é essa, que é a mais simples, né? Coloca a constante cosmológica e basicamente você vai estar introduzindo aqui uma outra componente de energia, então você mexe essas coisas do lado direito da equação de Einstein, mexendo no tensor de energia momento. Você pode também adicionar campos escalares adicionais, que evoluem com o tempo para descrever essa energia escura, e aí são os modelos conhecidos mais como quintessência e entre outros também. Ou você pode dizer, olha, não, a gente vai deixar a matéria do jeito que ela está. É só isso mesmo que a gente tem. A gente tem matéria bariônica e a gente tem aí essa matéria escura que a gente ainda precisa para poder descrever curvas de rotação da galáxia, evolução da formação de estruturas. Mas essa mesma quantidade de matéria que a gente tem na relatividade geral, ela vai deformar o espaço-tempo de tal forma que a própria deformação, lembra que eu disse para vocês, matéria diz ao espaço como se curvar
espaço-tempo diz a matéria como se mover, essa deformação vai ser tal que a dinâmica do universo vai ter essa característica de aceleração cósmica sem precisar de nenhuma componente exótica de energia, vai ser apenas com termos geométricos. E aí tem diversas formas da gente fazer isso, né? Esse primeiro caso aqui já comentei, que são os modelos de tensência, então a gente adiciona um campo escalar aqui, que vai evoluir desde o topo até o mínimo do seu potencial. As equações de Einstein permanecem as mesmas, mas a gente tem, desculpa, uma equação adicional para descrever a dinâmica desse campo. Só que a gente não sabe de onde vem esse campo também. Então, a gente meio que está substituindo constante cosmológica por um campo escalar de origem desconhecida. Normalmente, a abordagem que se faz é considerar a equação de estado, né? Você considera essas modificações do campo escalar adicionadas ao tensor energia-momento, você define um parâmetro da equação de estado que vai poder mimetizar esse comportamento de aceleração, desde que ele tenha esse W aí entre os valores de -1 e 1. O professor Edésio também falou sobre modelos de K-essência, né? Então, aqui, a gente, diferente da quintessência, que a gente tem um termo potencial dominante, em que o campo ele vai evoluir do topo do potencial até o seu valor de mínimo, nos modelos de K-essência, a gente vai ter esse termo X aqui, que depende da derivada do campo, que seria equivalente a um termo cinético não canônico. Então, aqui importam energia potencial e importa também termos de energia cinética para descrever como que esse campo evoluiu. Então, ele se comporta como uma constante até a fase dominada por matéria, depois ele começa a dominar, e assim a gente consegue explicar a aceleração cósmica devido à evolução desse campo também. Aí posso passar depois referência para vocês, de onde vocês conseguem mais material sobre isso. Obviamente, eu não vou conseguir falar tudo sobre gravidade modificada aqui, porque são muitas e muitas coisas. O professor Edésio também falou sobre teorias FDR, que seria a generalização mais geral da teoria da relatividade geral, né? Então, na densidade lagrangiana de Einstein e Hilbert, a gente tem um R, né, um escalar de Hit. A gente generaliza isso e diz, olha, não, a gente vai ter uma função geral de R. Não, essa deformação que a gente espera na geometria vai depender de R e de algum outro termo, em combinação com constante, modelo exponencial. Existem também N formas de você escrever uma F de R, e aí você precisa se basear em certas condições de viabilidade, por exemplo, para dizer se um modelo F de R é viável ou não. E você pode fazer esse tipo de estudo a partir de dois formalismos. O formalismo métrico, onde o seu campo gravitacional é descrito somente pelo tensor métrico Gemini, e o formalismo de Palatini, onde você tem o tensor métrico e a conexão, que é construída a partir desse tensor métrico, como campos independentes. Então, as variações da ação vão resultar em equações de campo diferentes, que para o formalismo métrico vão resultar em equações de quarta ordem, são essas equações de campo aqui, que quando utilizadas a métrica de Friedmann, Lemaitre e Robertson-Walker, chegam em equações da dinâmica que são desse tipo aqui, né? São equações de quarta ordem, que não são tão simples de resolver como a da relatividade geral, em que a gente simplesmente conseguia encontrar aqui um H que dependia da evolução da densidade e do termo de curvatura, né? Aqui a gente vai envolver qual a forma dessa função f de r, esses fr aqui, com o índice r, significa a derivada dessa função f de r em relação ao escala de Hit, e o ponto derivada em relação ao tempo, né? Então, aqui, primeira derivada e segunda derivada. Então, não é mais tão simples assim. E a sua função f de r tem que respeitar certas condições para você conseguir descrever essa fase de aceleração cósmica. Uma forma que é bastante utilizada é tentar reescrever essas equações aqui de Friedmann na forma das equações de campo de Einstein. Aí você vai ter um ρ efetivo e você consegue dividir esse ρ
na componente de matéria, e um rho que seria devido a essa componente geométrica, que a gente acaba chamando de dark energy aqui, né? Que seria o que as componentes geométricas, como as componentes geométricas simulam, né, esse efeito da energia escura, que seria acelerar o universo. Então, uma abordagem bastante utilizada também é estudar como é o comportamento desse parâmetro da equação de estado, dessa componente geométrica, para saber se ele vai respeitar aquela condição de o ômega ser menor do que menos um terço, para realizar a fase de expansão acelerada atual, sem precisar de energia escura, né? A gente só introduziu modificações aqui na geometria. Tá. Mas isso aqui ainda não é tão simples de fazer, porque se eu quiser saber, de maneira geral, como que é o comportamento dessa FDR, eu preciso dar uma forma exata para essa função. Porque aí eu preciso resolver essa equação aqui do parâmetro de estado, né? Parâmetro da equação do estado. Eu preciso dar uma forma dessa função f. Se eu não quiser fazer isso e eu quiser, assim, saber, de maneira geral, como que uma função, que um modelo FDR se comporta, se ele tem uma dinâmica viável ou não, ele vai ter que... A gente usa uma abordagem que é bastante utilizada na literatura, é a abordagem de sistemas dinâmicos. O que seria isso? A gente entende o universo como um sistema que está suscetível a mudanças. E aí a gente descreve esse sistema a partir de certas quantidades, e a evolução temporal dessas quantidades vai... A solução dessas equações que descrevem a evolução temporal dessas quantidades que a gente vai definir, elas representam regimes assintóticos na evolução do universo. Então, a gente vai poder saber, por exemplo, se, de maneira geral, as teorias FDR conseguem representar bem as eras cosmológicas que a gente já sabe das observações que existiram. Então, a gente sabe que o universo passou por uma fase de radiação, dominada por radiação, depois o universo passou por uma fase dominada por matéria, onde as estruturas começaram a se formar, e agora o universo passa por uma fase de expansão acelerada. E a gente também teve uma fase de expansão acelerada lá no início, que foi a inflação. Então, um modelo cosmológico, para ser viável, ele tem que passar por essas fases de eras cosmológicas. E uma forma da gente saber se os modelos FDR, de maneira geral, fazem isso é estudando os sistemas dinâmicos. Então, a gente faz o quê? Ao invés de ir resolver diretamente essa equação aqui, a gente vai definir um conjunto de variáveis adimensionais, e aí a gente vai escolher aqui. Mudei um pouco a anotação, talvez confundi vocês, porque aproveitei coisas de outras apresentações, mas agora onde tem o F grande, era aquele F minúsculo R, desculpa mudar a anotação assim. Então, a gente define esse conjunto de variáveis adimensionais de tal forma que a gente consegue escrever essa equação aqui como um vínculo e como sendo uma soma. Então, aqui ficaria o 1 igual a variável x1 mais x2 mais x3 mais x4, tudo isso igual a 1. A gente tem uma equação de vínculo. E aí a gente faz as derivadas temporais dessas variáveis adimensionais. E a gente monta um sistema de equações que vai descrever a evolução temporal desse sistema. As soluções desse sistema de equações vão representar regimes assintóticos no universo, né? Então, vão poder representar eras dominadas por matéria, ou eras dominadas por radiação, eras dominadas por radiação, matéria, aceleração inicial, aceleração atual. Tudo vai depender das soluções desse sistema aqui. E a gente pode entender que essas soluções vão representar esses pontos na evolução do universo, alguns de forma direta. Então, por exemplo, essa variável x4 aqui está relacionada com o parâmetro de densidade de radiação. Essa componente x3 está relacionada com a evolução do parâmetro de Hubble.
essa X2 e essa X1 estão relacionadas com a componente de geométrica. Então, o que é que a geometria influencia na evolução do universo? A partir da equação de vínculo, dessa equação de vínculo aqui, a gente consegue, aqui nesse ρ está somado a radiação e matéria bariônica e matéria escura. Então, a gente consegue, por exemplo, vincular a densidade de matéria com essas outras quantidades, que dependem da geometria e dependem da radiação. Então, a gente vai poder montar um sistema com um conjunto de variáveis, a gente vai descobrir a solução para esse sistema, sem precisar resolver equações de quarta ordem, né? A gente reduziu isso para um sistema de primeira ordem, acoplado, mas ainda assim mais simples de resolver. Dependendo dos vínculos que a gente tiver, a gente consegue desacoplar alguma equação, diminuir a dimensão desse sistema e ficar mais fácil de resolver. E aí, aquele parâmetro da equação de estado, daquela componente geométrica, também pode ser escrito em termos dessas variáveis, e a gente pode fazer uma análise da dinâmica desses modelos FDR a partir do comportamento desse W, do W geométrico e também do W efetivo, né, que vai descrever o comportamento global do teu sistema, no caso do universo, em uma dada época. Então, para a gente conseguir resolver esse sistema e obter essas soluções que vão descrever esses pontos na evolução do universo, a gente precisa ter um sistema autônomo. O que significa isso? Que essas equações aqui que estão do lado direito, elas têm que depender sempre das variáveis que a gente definiu no nosso sistema. E aqui a gente também introduziu dois parâmetros, M e o R, que dependem dessa forma, com a função f e a derivada da função em relação a r, e definindo esses parâmetros dessa forma, a gente consegue resolver esse sistema de equações sem precisar dar uma forma explícita para a minha função f de r, né? Então, a gente vai ter o comportamento global desses modelos. A gente vai encontrar os pontos críticos desse sistema de equação quando a gente resolver simultaneamente todas as equações para o caso isso aqui igual a zero, né? A gente acha os pontos críticos assim, de uma equação diferencial. Então, a gente aplica esse método primeiro, considerando sem radiação, resolve esse sistema e a gente vai encontrar essa combinação de pontos aqui, de P1 até P6. Isso é o que a gente chama de pontos fixos. Quando a gente adiciona radiação, então agora a gente resolve o sistema com as 4 equações, a gente consegue adicionar mais esses dois pontos fixos aqui, que seriam P7 e P8. E aí, ele vai dar como solução as componentes, né? X1, X2, X3, o ômega M que a gente escreve em função das outras variáveis, X1, X2, X3 e X4, no caso, quando tem radiação também. A gente consegue escrever o parâmetro da equação do estado efetivo, aqui, né, que depende da variável x3. E esses daqui, esses pontos fixos, podem representar era da radiação, matéria e aceleração. Vamos ver como que eles podem representar isso. A gente pode olhar tanto para o parâmetro da equação de estado, quanto para os parâmetros de densidade de matéria, por exemplo. Então, esse ponto aqui, o ponto P7, é o ponto que representa a era da radiação. Por quê? A gente só vai ter a componente X4, que é aquela componente que a gente relaciona diretamente com a densidade de radiação, não tem matéria, não tem nada geométrico, e um parâmetro da equação do estado efetivo que é igual a 1/3. Ótimo, é disso que a gente precisa para descrever uma época dominada por radiação. Com esse parâmetro da equação do estado efetivo de 1/3, a gente tem a evolução da radiação, conforme o Carlos mostrou, que seria aquela evolução da radiação com 1A, o fator de escala elevado a -4. Esse ponto aqui, P8, é o único que tem, né, porque aqui, nesses primeiros casos de P1 até P6, a gente não considerou radiação. Então, esse ponto P8 também tem um X4 que é diferente de zero. Então, eu poderia aqui ter uma nova
não uma nova era no sentido de a gente ter uma outra era de radiação ao longo da evolução do universo, mas que eu poderia usar esse ponto aqui para descrever a radiação. Só que agora, a radiação, essa era da radiação também seria influenciada pelas componentes geométricas, que são aqui dadas em termos de x1, x2 e x3. Né? A gente não tem matéria e tem um parâmetro da equação de estado, que está logo aqui abaixo, assim que a manchinha sair, que pode ser 1/3 desde que esse m tenda para zero, né? Então, a gente conseguiria recuperar a era da radiação também para esse ponto P8. E aqui eu estou dando uma ordem de números de pontos, de P1 até P8, mas não significa que o teu sistema está evoluindo de P1 até P8. Significa que eu tenho 8 soluções possíveis. Cada solução dessa pode representar uma era do universo, né, um regime de evolução do universo, e para saber como o teu sistema evolui de um ponto para outro, ou de qual ponto ele vai para outro, a gente precisa fazer uma análise de estabilidade, que eu vou mostrar mais na frente, mas quero mostrar mais alguma coisinha aqui antes. Por exemplo, o ponto P1. A gente não tem matéria, não tem radiação, e eu tenho um parâmetro da equação do estado efetivo que é igual a -1. Então, a gente pode utilizar esse ponto aqui como um ponto que representaria a fase de aceleração cósmica. E veja que a gente não está usando nada de energia escura, né? A gente só tem alterações na geometria que são dadas em termos desses parâmetros x1, x2 e x3. Os únicos pontos que poderiam representar a era da matéria são aqueles pontos que têm um parâmetro de densidade de matéria diferente de zero, que seria esse ponto P2, né, que tem um parâmetro de densidade igual a 2 para a matéria, ou esse ponto P5, que tem um parâmetro de densidade de matéria que é diferente de zero, né, depende de m. Porém, o ponto P2 tem um parâmetro da equação do estado efetivo que é igual a 1/3. Esse 1/3 dá uma evolução para a matéria que é de elevar, ao invés de ela evoluir com T elevado a 2/3, ela vai evoluir com T elevado a 1/2, né? Seria um comportamento do tipo radiação. E aí não daria para formar as estruturas que a gente observa hoje. Então, a gente descarta esse ponto aqui, olhando simplesmente pelo parâmetro da equação de estado efetivo. Não importa se eu tenho um parâmetro de densidade de matéria diferente de zero. Esse ponto não dá para representar a era da matéria padrão. A gente teria que ter um W efetivo aqui igual a zero. Esse caso de W efetivo igual a zero acontece quando, no ponto P5, esse M é zero. Mas a gente não pode ter um M igual a zero, porque a gente estaria desqualificando esse nosso sistema, né? A gente não poderia usar esse sistema. Mas um M muito próximo de zero, a gente teria um parâmetro da equação do estado muito próximo de zero, um ômega M muito próximo de 1, e a gente conseguiria descrever uma era dominada pela matéria a partir desse ponto P5, mas a gente também teria contribuições aqui da parte geométrica. Né? Então, e aí o ponto P6, se a gente olha também, vai ter um W efetivo que é diferente de zero, não tem matéria, então só teria geometria. Esse ponto P6 também poderia representar um estágio de expansão acelerada. Então, lembrando, a gente precisa, um modelo cosmológico para ser bom, viável, ele precisa passar pelas fases de expansão acelerada inicial, radiação, matéria e aceleração de novo. A gente tem pontos capazes de descrever essas eras, mas a gente não sabe como esse sistema evolui, se ele passa exatamente nessa ordem, né, de um ponto de aceleração para a radiação, matéria, aceleração de novo. A gente sabe isso como? A partir da análise de estabilidade, aí eu já volto ali, que é feita através da matriz jacobiana, que seria a derivada daquelas funções em relação às variáveis dele. E a gente encontraria os autovalores para esse jacobiano, e os sinais desses autovalores vão nos dizer qual o tipo de estabilidade daquele ponto. Né? Então, se tem um ponto que é estável, significa o quê? Que as trajetórias vão iniciar próximas àquele ponto e vão permanecer próximas àquele ponto à medida que o tempo passa.
A gente tem pontos que podem ser assintoticamente estáveis, que quer dizer que as trajetórias, elas tendem ao ponto fixo à medida que o tempo tende para infinito. A gente vai ter pontos instáveis, em que as trajetórias, a tendência delas é se desviar desses pontos. No caso, a gente usa um termo que é repulsores, né? Todas as trajetórias, elas são expulsas daquele ponto, falando assim de maneira grosseira. E a gente pode ter pontos de Sela, que são pontos que, ora, podem atrair trajetórias e, ora, podem repelir trajetórias. Então, um bom sistema dinâmico que representa o nosso universo seria um sistema que tivesse um repulsor no seu início, que seria aquela fase de expansão acelerada primordial, em que todas as trajetórias se afastariam daquele ponto, passaria por 2 pontos de Sela, né? Um ponto de Sela que representaria a era da radiação, outro ponto de Sela que representaria a era da matéria, e as trajetórias seriam atraídas para um ponto de atrator, a gente chama que seria um ponto estável. A gente diz que esses pontos vão ser o que sejam, né? Estável, instável ou ponto de Sela, a partir do sinal dos autovalores desse sistema. No caso de um sistema de 2 dimensões, com os 2 autovalores negativos, a gente vai ter esse ponto assintoticamente estável, com autovalores positivos, é mais ou menos o que está aqui nesse gráfico, né? Então, autovalores positivos, a gente vai ter nós ou pontos instáveis, valores negativos, nós ou focos estáveis, e se a gente tem ambos positivo e negativo, a gente pode ter um ponto de Sela, dependendo também se esses autovalores são complexos ou não, dependendo da parte real ou parte imaginária. E aí, então, seria isso, né? A gente tem 2 pontos lá, daquelas soluções, que podem representar a era da radiação. A gente tem 2 pontos que podem representar a era da matéria, que seriam os pontos P2, que tem aquela densidade de matéria diferente de 0, ou o ponto P5, para M tendendo a 0, mas lembra que P2 a gente não pode considerar, porque tem um parâmetro da equação do estado efetivo que leva para uma evolução de matéria diferente da que é observada. E a gente tem 2 pontos que podem representar a aceleração. O teu sistema só vai seguir exatamente essa ordem se a gente tiver essas condições aqui respeitadas. Então, esse ponto P7 e P8, o ponto P7 sempre vai ser radiação, né? Porque ele só tem aquela componente. Mas o ponto P8 só vai poder representar radiação nessa condição aqui, que é quando o M referente àquele ponto P8 tender a 0. A gente só vai poder ter P5 representando matéria nessas condições, em que o M é constante, e esse M5 ele seja muito menor do que 1. Essas análises aqui, elas são feitas também com base no estudo dos autovalores, como eu falei para vocês, que... Ops, não coloquei, desculpa. Mas eu tenho uma tabelinha indicando exatamente isso aqui, como que são os autovalores desse sistema. Primeiro que a gente vai ter aqui um sistema de 4 dimensões, então a gente vai ter que analisar os sinais dos autovalores, dos 4 autovalores para cada ponto fixo. E aí a gente consegue determinar essas características aqui, né? De dizer, vai ser radiação, ou seja, ponto de Sela nessa condição, vai ser matéria, ponto de Sela nessa condição, e vai ser um ponto de aceleração, um atrator, nessas condições aqui para o ponto P1, ou para o ponto P6, sempre vai poder representar uma fase de expansão acelerada. E para seguir essa sequência de eras, tem que respeitar todas essas condições simultaneamente, né? Então, a partir disso, você pode determinar características mais gerais da tua função f de R. E aí, por exemplo, o Luca Mendola e Tsujikawa, não sei se tem um terceiro autor,
eles fizeram uma análise bem completa para esse caso de teorias FDR do ponto de vista de sistemas dinâmicos, e eles dividem as classes FDR, dividem os modelos FDR em 4 classes principais. Né? Então, dependendo de como seja o comportamento dessas funções aqui para certos modelos, você vai dizer se um certo tipo de FDR pode ter era da matéria ou não. E, por exemplo, modelos do tipo lei de potência para uma FDR, sei lá, um F de R elevado a N, alguma coisa assim, é possível demonstrar nesse estudo de sistema dinâmico que esse modelo não possui uma era dominada pela matéria. Que se possuir, possui uma era da matéria daquele tipo, com uma evolução diferente, não permitindo a formação de estruturas como a gente observa. Então, você consegue discriminar entre modelos somente a partir dessa dinâmica global, né? A gente não está nem preocupado em medir quantidades exatas, a gente só analisa a dinâmica global do teu modelo, da tua teoria, e você pode ou não conseguir dizer essas informações assim de forma geral. Tem um terceiro autor, na verdade 4 autores, eu esqueci do Ganoush e do Polarski, mas é esse artigo aqui, vocês encontram no archive facilmente, que tem um estudo todo detalhado para essa evolução dos modelos FDR. E aí, uma coisa que dá para fazer, por exemplo, é esse caso aqui, de você... Como que seria a evolução, né, daqueles pontos lá que a gente comentou. Para o caso em que a tua FDR é um tipo lei de potência desse tipo aqui, um alfa de um R elevado a 0,9, os pontos fixos do teu sistema vão ser P2, P3, P5, P6. P5 só existe no caso de ausência de radiação, e é um ponto de célula. Vocês podem ver, por exemplo, que as trajetórias se aproximam e se afastam. Se aproximam e se afastam. Aqui o pontilhado significa o estágio inicial do sistema, então o sistema está saindo de P3. P3 representaria um repulsor no início do universo, né, que seria o que a gente utilizaria para representar a fase de inflação. E P2 seria, essas curvas sólidas seriam os estágios finais. Então, teu sistema pode sair de P3 para P2 ou pode sair de P6 e passar por P5 e terminar em P2 também. Depende justamente do comportamento desses teus autovalores, mas é uma forma também da gente ver a evolução desses pontos. Outra forma é fazendo a evolução dos parâmetros de densidade. E aí a gente pode ver como variam os parâmetros de densidade e como varia o parâmetro da equação de estado efetivo, fazendo a evolução daqueles sistemas, dando algumas condições iniciais. Esse caso desses plots aqui na parte de baixo são para modelos FDR desse tipo aqui. Então, a gente tem um R mais um alfa sobre R quadrado, tem essas restrições aqui para alfa e para o min. E o que é que acontece? O universo lá no início, né? Aqui a gente está variando logo de Z, então o zero seria hoje. No início do universo, você tem quase nada de matéria, quase nada de... Isso que eu estou chamando de energia escura aqui, lembra que não é energia escura, mas seriam aquelas componentes geométricas que representam o que a energia escura causa, que é a expansão acelerada. A gente teria radiação. Somente radiação no universo. Aqui o W efetivo vai vindo com 1/3, certo? E é praticamente só o WDE. Só que ele passa de uma era dominada por radiação, que tem um W efetivo de 1/3, e para formar a estrutura, esse W deveria permanecer zero por um tempo, depois seguir para valores negativos que representariam aceleração. Mas ao invés disso, ele passa rapidão por aqui.
né? Então, o que a gente vê, quando a gente olha para a evolução dos parâmetros de densidade, a gente vai ter parâmetro de densidade de matéria, mas a gente também tem uma componente exótica de energia aqui, de tal forma que essa combinação não permite que a matéria evolua da forma convencional que ela deveria evoluir, mas ela passa por uma transição muito rápida entre radiação e estágio acelerado, que não é do tipo Phantom, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso em alguns outros casos. Phantom seria quando esse W ele é menor do que menos 1. Aqui a gente está em menos 0,8, mais ou menos. Então, é um comportamento acelerado, porque o W é menor do que menos 1/3, mas não é do tipo Phantom, né? Então, a gente consegue, nesse modelo, descrever uma era de radiação? Consegue. A gente consegue descrever uma era dominada pela aceleração? Consegue, mas a gente não consegue descrever toda a evolução cósmica. A gente não consegue um universo que tenha todas essas fases de eras cosmológicas respeitadas. E a gente consegue isso somente a partir desse estudo de sistema dinâmico, sem precisar resolver aquelas equações de quarta ordem, que são as equações de Friedmann modificada para o caso FDR. Né? A gente consegue fazer isso resolvendo equações de primeira ordem. Essa é a grande vantagem do método. E aí a gente pode ir para o formalismo de Palatini, que vai considerar, como eu falei antes, que campo, que tensor métrico e conexões são campos independentes, então as nossas equações de campo vão ser equações diferentes, a gente vai ter um escalar de curvatura de Hit que também vai ser diferente, porque lembra que o escalar de curvatura de Hit é construído a partir do tensor de Hit, que é construído a partir do tensor de Riemann, que é construído a partir das conexões. Como as conexões agora são independentes da métrica, esse novo escalar de Hit vai ter uma outra forma, que vai depender da tua função FDR dessa forma aqui. Por outro lado, quando a gente aplica a métrica de Friedmann, Lemaitre e Robertson-Walker, a gente consegue equações de segunda ordem para a dinâmica, que seriam essas equações aqui, mas a gente tem esse termo aqui, né, que vai depender da forma da função. São equações mais simples de se resolver do ponto de vista de Palatini, mas para o caso de relatividade geral, os formalismos são equivalentes, né? Para a FDR a gente tem essa mudança. E também dá para fazer estudos, então, a partir das teorias FDR nesse formalismo, e também fazer considerações sobre se existem fases dominadas por matéria, radiação, e essas outras eras que a gente precisa para ter um modelo cosmológico viável. Aqui eu não vou me aprofundar tanto, porque eu também não sou muito especialista, na verdade não sou nada especialista em formalismo de Palatini, mas se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre esses dois formalismos, sobre teorias de gravidade modificada em geral, vocês podem ver minha tese, dá para conseguir no site do Observatório Nacional, e lá eu coloco um monte de referências, assim, tem as contas um pouco mais abertas de como que faz a variação das equações de campo e chega nas equações da dinâmica, e também tem muita referência com material que tem estudos mais detalhados e mais aprofundados sobre formalismo de Palatini, por exemplo. Ok, né, eu falei um pouquinho mais sobre formalismo FDR e a gente ainda tem outras formas de modificar a gravidade. A gente pode, por exemplo, considerar vários campos escalares. A gente pode considerar que esses campos escalares estão acoplados com a gravidade, por exemplo, com acoplamentos desse tipo aqui, né, uma função g de φ que está acoplada com o r. A gente pode considerar acoplamento desse tipo, a gente pode considerar campos escalares com termos cinéticos não canônicos. Esse tipo de teoria aqui é o tipo de teoria de Horndesk, que a lagrangiana total vai ser a soma de todas essas lagrangianas com todos esses termos aqui. Eu peço perdão porque eu nem consigo falar para vocês quais são todos esses termos, mas seria basicamente isso, vários campos escalares
com acoplamento e sem acoplamento com a parte gravitacional. E aí a ideia é sempre essa, você faz a variação das equações de campo, na verdade você faz a variação da ação, chega nas equações de campo, a partir das equações de campo usando a métrica, você pode, uma vez que você saiba métrica e tensor, energia, momento, para o caso em questão, você pode escrever as equações da dinâmica, que no caso mais, não vou dizer mais simples, mas naquela generalização mais imediata, que é a FDR, a gente já chega em equações de quarta ordem. Né? Então, para modelos de quintessência, a gente vai ter equações de movimento para a parte métrica e para a parte do campo. Aqui a gente vai ter vários campos, então a gente vai ter um número maior de equações que a gente precisa resolver para poder falar sobre a dinâmica desses modelos. A gente pode ir para outro tipo de abordagem, que é considerar que o universo, na verdade, tem dimensões extras e que a gravidade é a única das forças que consegue se propagar nessa dimensão extra. Então, por exemplo, tem modelos de branas. O que seriam esses modelos de branas? A brana seria uma hipersuperfície de 3 mais 1 dimensões. Esses tipos de teorias são motivadas em teorias de cordas. Não consigo falar muito para vocês sobre isso, mas seria mais ou menos assim. As cordas do tipo abertas, elas só vão se propagar na brana, elas se conectam na brana e elas representariam todas as interações fundamentais que a gente tem, né? Eletromagnética, força nuclear forte. E a gravidade seria a única corda fechada que se propagaria nesse bulk, que seria uma coisa de dimensão maior do que essa hipersuperfície brana de 3 mais 1 dimensões, né? E aí a gravidade é a única que consegue se propagar ali e ela pode ser descrita por uma ação gravitacional desse tipo aqui, onde esse D maiúsculo significa o número de dimensões que você está considerando. Para um modelo de branas que eu vou falar com vocês na aula 3, normalmente vão ser 5 dimensões. A brana tem 3 mais 1, e a dimensão extra do bulk, mais uma dimensão, 5 dimensões. Mas a gente tem teorias de cordas aí com 10 dimensões, 26 dimensões. Fica um pouco difícil de restringir isso observacionalmente, mas existe muita gente estudando isso, são teorias muito fortes também, porque elas vão muito para o lado fundamental nessa tentativa aí de ter uma teoria de gravidade quântica. E aí tem teorias mais gerais, que são normalmente conhecidas assim como teorias de campo efetivo, e que aí vão envolver tudo mesmo. Termo cinético, acoplamento, gravidade, através de diferentes funções e coeficientes que podem ser mapeados em diversas outras teorias. Então, por exemplo, aqui você consegue representar o modelo lambda CDM numa teoria de campo efetivo, com todos aqueles parâmetros alfa K, alfa B, alfa M, alfa T, zero. Né? São os parâmetros que vão estar envolvidos aqui, onde tem acoplamento, onde não tem. Então, é uma forma de você mapear uma teoria e outra, normalmente teorias escalar tensoriais. A gente vai ter modelos de quintessência, K-essência, teorias de FDR no formalismo métrico, de Palatini, teorias de Gauss-Bonnet. Sempre dependendo de como você escreve esses parâmetros, você pode ter a sua teoria de campo efetivo mapeada em outro tipo de teoria. Aqui também indico algumas referências para vocês. E aí, são muitos exemplos. Pode ser que eu não mencionei a sua teoria favorita, mas aí você pode ler um review para mais detalhes, né? Eu acho que eu normalmente indico o review do Clifton. E, de maneira geral, é aquilo. Os modelos de quintessência são protótipos para energia escura, no sentido de tentar explicar a energia escura, utilizando uma coisa que é diferente da energia escura, mas que também tem uma origem desconhecida. E quando a gente quer modificar a gravidade, a gente normalmente faz isso modificando o lado esquerdo das equações de Einstein. Por outro lado,
essas modificações na ação de Einstein-Hilbert também tem outra motivação, né? Essas teorias de gravidade modificada, elas não surgiram somente quando a gente quis explicar a aceleração cósmica. Elas existem praticamente desde quando surgiu a relatividade geral, já foram surgindo extensões da relatividade geral, sendo construídas a partir de invariantes de curvatura de mais altas ordens, né? Então, termos quadráticos do escala de Hit, que é o modelo de inflação, combinações do tensor de Hit, combinações do tensor de Riemann. Isso tudo porque esses termos permitem produzir ou construir teorias de gravidade renormalizáveis, né? A teoria de gravitação da relatividade geral, ela não é normalizável, o que foge um pouco do meu conhecimento também, mas uma teoria, para ser renormalizável, ela tem que ser livre de divergência, né, de infinitos. Então, quando você inclui essas correções de mais altas ordens, que normalmente vêm de correções quânticas, você consegue fazer a teoria da relatividade geral se tornar uma teoria renormalizável, e isso é o primeiro passo em direção a uma construção de gravidade, de teoria de gravidade quântica. Recentemente também vocês devem ter ouvido falar que surgiram não, né? A gente conseguiu finalmente, 100 anos depois do Einstein prever a observação de ondas gravitacionais. E a partir dessa observação de ondas gravitacionais, de um evento específico que a gente teve a contrapartida eletromagnética, a gente conseguiu determinar a velocidade de propagação das ondas gravitacionais como sendo aproximadamente a velocidade da luz, né? Seria essa restrição aqui. E simplesmente a partir dessa quantidade, a gente pode avaliar a viabilidade de diversos tipos de teoria de gravidade modificada. Né? Então, se tua teoria prediz uma velocidade de propagação de ondas gravitacionais que é diferente da velocidade da luz, essa tua teoria, tipo assim, automaticamente já está sendo descartada. Então, teorias do tipo vetoriais tensoriais, teorias do tipo que envolvem um termo de Gauss-Bonnet acoplado com um campo escalar desse tipo são excluídas, porque predizem uma velocidade de propagação de ondas gravitacionais diferente de C. Teorias de F de R continuam viáveis, teorias F de T, que onde esse T seria uma coisa de teleparalelismo, continuam viáveis. Dependendo da região, você tem gravidade de Orava válida ainda. Dá para restringir dimensões extras também. Então, é um novo teste que evita muito trabalho. Ao invés de você ter que fazer toda aquela análise de dinâmica, você simplesmente parte dessa predição sobre a velocidade de propagação das ondas gravitacionais. E aí eu falei para vocês aqui que esse termo de Gauss-Bonnet, ele é excluído, né? Mas é excluído se ele aparece de forma linear na ação gravitacional. O termo de Gauss-Bonnet ele é construído a partir do termo quadrático do escala de Hit, de combinações do tensor de Hit e do tensor de Riemann. E se ele aparece de forma linear na ação, acoplado com um campo escalar, é excluído, porque a velocidade de propagação vai ser diferente. Mas, se ele aparece de forma não linear, então uma função de G ou um G quadrado, alguma coisa assim, a gente continua com um tipo de teoria viável. E aí, então, a solução ao invés de considerar um termo G na ação, você considera um termo F de G. Então, aqui a gente vai ter relatividade geral, a gente estende essa teoria de gravidade, adicionando uma função desse termo de Gauss-Bonnet, e perceba também que a gente aqui está usando todos os invariantes de curvatura, então a gente exauriu todos os graus de liberdade possíveis aqui numa teoria com esse termo de Gauss-Bonnet. A gente está usando o escalar de Hit, tensor de Hit e tensor de Riemann. Lagrangiana de matéria e Lagrangiana de radiação.
E aí, sempre aquele procedimento, né? Vamos lá fazer a variação da ação, o princípio da minimação, que vai dizer que essa variação da ação tem que ser igual a zero, vai ser a minimação requerida para esse sistema evoluir de uma configuração no tempo T1 para um tempo T2, que vai te fornecer essas equações de campo aqui abaixo. Né? Esse primeiro termo é aquele tensor de Einstein, normal. Do lado direito a gente tem um tensor energia-momento. Acho que aqui, dependendo da forma que a ação está escrita, a gente não tem o kappa. Gente, só um minuto que eu preciso pegar uma água. Já falei demais, né? Vocês já estão cansados. Simone, já são quase 10 horas. Na hora que você quiser parar, tá? Tipo, porque... Deixa eu ver aqui. Vou parar então, porque falta muito. Tá bom. Vou parar, Aldinês. Isso aqui fica para a próxima aula, tá bom? Vamos parar por aqui. Todo mundo vamos buscar sua água, que aí eu vou organizar aqui as perguntas com o pessoal. Tá bom? Tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui, teve pergunta. Tá dando interferência em tudo. Não, tipo, tá aparecendo. Não, tipo, tá aparecendo aqui que alguém ligou o motor de alguma coisa. Nossa, fui eu! Oi? Foi a Simone na hora que ela saiu, né? Foi, desculpa, gente. Eu imaginei que tinha sido na hora que você colocou. Não, isso aí faz parte do. Isso faz parte do show. Faz parte da aula. Colocar um ruído de fundo, sabe? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Teve perguntas. Simone, você já voltou? Voltei, tô aqui. Pronto, deixa eu ver aqui onde é que começou. É porque... Souza, você quer fazer sua pergunta? Eu acho que começou com você, se não estiver enganada. Não foi a minha pergunta, não. Foi em uma dos outros chats, eu não lembro especificamente de qual sala foi, eu acho que coloquei o nome da pessoa entre parênteses. Anderson Araújo Meireles. O sinal, Isso. Souza, obrigada pela ajuda, gente. O Souza e o Matheus estão sendo fundamentais nessa palestra de hoje, porque são eles que estão conseguindo retransmitir. Obrigada. Certo? E vocês, com certeza, a gente estaria numa situação maior de sufoco. O Anderson. Você quer fazer a pergunta, Souza, ou eu pergunto? Eu acho que eu posso ler aqui a pergunta aqui. Essa pergunta foi bem lá do início da sua apresentação, Simone, mas eu posso fazer aqui. Na sua interpretação da deformação do espaço-tempo a respeito da equação de Einstein, lembrando que um dos slides da aula anterior, de que a gravidade não há uma força, e da definição de força, como geralmente vemos nos livros de graduação, como uma interação que provoca ou tende a provocar uma mudança do estado de movimento de um corpo. Não seria adequado chamar o efeito da deformação do espaço-tempo de força gravitacional? Caso não, qual seria a dificuldade em utilizar este conceito? Jesus amado, eu posso ler essa pergunta porque foi bem longa. Suba lá no começo dessa apresentação, de 9 e 7. Pode subir lá na... Opa, acho que é essa, né? Banana. Explicação. A questão de força, da gente tratar como força, é justamente porque é essa interação à distância, né? Entre corpos diferentes que tem massa e que interagem imediatamente, tipo, a interação instantânea.
Isso é o que a gente chama de força gravitacional, que seria uma força devido à massa dos corpos. A massa inercial dos corpos, eu não sei se eu posso falar assim, ou se eu estou enfeitando demais, que nem precisaria disso. Mas, quando a gente fala de deformação do espaço-tempo, a gente está dizendo que a massa do corpo deforma o espaço-tempo. E agora, essa deformação do espaço-tempo é que vai dizer como que os corpos vão interagir. Então, não é algo instantâneo, né? Então, o exemplo mais clássico que a gente usa é dizer assim, olha, se eu tirasse o Sol da posição que ele está agora, a gente levaria 8 minutos para perceber, porque é o tempo que o Sol, a luz do Sol leva para chegar aqui na Terra, né? Devido à distância que a gente está. Então, não é algo que acontece de maneira instantânea, eu acho que é nesse sentido, de não chamar de força gravitacional, devido à massa, mas como uma propriedade da geometria do espaço-tempo. É a forma como o espaço-tempo se comporta que vai determinar como os corpos evoluem. Eu acredito que o Anderson entrou na sala principal agora, Simone, e ele comentou aí. Deixa eu ver. Ai, não sei. Não sei responder. Não sei responder, desculpa. Posso tentar ver depois e falar na próxima aula, mas agora eu não sei. Ele perguntou por que, no caso da interação eletromagnética, que também não é instantânea, mas a gente chama de força, né? Não sei. Ok. Tem uma pergunta do Isaac. Isaac está presente ainda? Estou aqui. Pronto, Isaac. E aí, Isaac? E aí, Simone, beleza? Show de bola. Parabéns pela apresentação, Simone. E eu sempre fico curioso a respeito de gravidade modificada. E as poucas que eu consigo encontrar em artigos científicos, publicações, todas elas têm a preocupação de entender como a partir do formalismo de gravidade modificada, e a preocupação está diretamente relacionada com a taxa de expansão do universo. Aí a minha pergunta para você, com os formalismos que você trabalha, além da taxa de aceleração do universo, quais os outros parâmetros que você tem interesse em correr atrás? Por exemplo, você mostrou aquele parâmetro R e aquele parâmetro M na sua apresentação de agora. Então, é nesse sentido, quais são os outros parâmetros para além da cosmologia padrão que nós temos, que você corre atrás, e o que eles implicam? Então, depende justamente de qual abordagem que a gente vai utilizar, né? Se você utilizar a abordagem de sistemas dinâmicos, a gente não está nem preocupado com o H em si. A gente estuda a dinâmica a partir da solução daquele sistema que a gente encontrou. Mas dá para estudar o parâmetro de Hubble. Acho que o Carlos comentou brevemente sobre isso, mas dá para estudar como que essas teorias de gravidade modificada modificam o crescimento de estruturas, e aí a gente usa função de crescimento, fator de crescimento, que já é mais para a parte de perturbações. Então, depende muito do formalismo. Se você quiser saber uma coisa mais global, assim, da teoria, talvez por sistemas dinâmicos seja mais fácil. Então, você só vê o comportamento da evolução dos parâmetros de densidade que você associa com as variáveis do teu sistema. Mas você pode definir definir as variáveis do teu sistema dinâmico de outra forma. O teu sistema vai evoluir de uma forma diferente, e a associação que você vai fazer entre essas variáveis e os parâmetros físicos que vão dar alguma informação sobre o sistema vai ser diferente. Depende muito de como se aborda. Não sei se eu consegui te responder. Então, tá ótimo, Simone. E só para finalizar, a respeito da fase inflacionária do universo, do ponto de vista de teoria de gravitação modificada, como é que fica isso na abordagem que você
Não, eu falo na abordagem que você costuma trabalhar, porque é exatamente o interesse nos modelos que você trabalha de gravidade modificada. Eles conseguem explicar bem essa fase inflacionária? Conseguem. A gente vai ver mais detalhes disso na aula 3. Eu vou falar sobre inflação em modelos de Branas, né? E aí a gente vai ver como que a gente pode relacionar esses modelos com quantidades observacionais e como que a gente vai conseguir restringir os modelos. Na aula 3, eu acho que fica mais claro. Mas dá para fazer uma abordagem, por exemplo, com o parâmetro de Hubble. Ele vai ter que ter uma evolução do tipo exponencial ou quase exponencial. E para o parâmetro evoluir dessa forma, a gente vai ter que ter tais e tais características. Por exemplo, as equações da dinâmica do campo, o termo potencial domina sobre o termo de energia cinética, aí a gente consegue fazer relações e tirar informações daí. Perfeito, Simone. Obrigado, tá? Satisfação, senhorita, falar com você novamente. Imagina, Isaac. Simone, tem mais duas perguntas aqui, um comentário do Tiago. Na realidade, ele está perguntando se você poderia fornecer algumas referências sobre o sistema dinâmico via formalismo de Palatine. E eu queria aproveitar o gancho para perguntar aos professores que apresentaram, porque foi sugerido aqui no chat, perguntando se os professores poderiam disponibilizar as apresentações e também material para estudar, ou seja, material de acesso. Então, assim, se vocês puderem amanhã, quem puder já trazer alguma dica, e aí eu resolvo com vocês. Sim, não, com certeza. A minha ideia, na verdade, seria disponibilizar o material justamente no final dos seminários, assim, tipo, no final do minicurso, mandar e-mail com os slides e com material, até porque pode vir alguma ideia na cabeça de lá para cá, de repente até na discussão, né, pode surgir alguma ideia que, assim, posso ajudar a compilar as coisas, mas, assim, certamente, assim, os slides com certeza eu vou compartilhar, isso aí nem é uma questão, depois de terminar as aulas, e quanto ao material também, passo uma lista de sugestões também. Pronto. Aí tem uma... Tá certo. Tem uma pergunta aqui do Vitor. Vitor Rodrigues está na sala? Vitor? Eu não sei se ele está na sala. Ele perguntou se todas essas teorias alternativas de gravidade recaem na teoria de relatividade geral. Isso é visto sempre pelas equações de campo? São duas perguntas. Ele perguntou se todas essas teorias alternativas recaem na relatividade geral. Essa pergunta? Ah, tá, achei. Devem, né? Devem recair na teoria da relatividade geral, porque é uma teoria que funciona. Então, é o mesmo esquema de quando Einstein generalizou a teoria da relatividade geral e a mecânica newtoniana continuou válida. Dependendo da escala que você está utilizando, a tua teoria tem que permanecer, tem que ser a relatividade geral. Então, a gente pode fazer testes no sistema solar, nível galáctico, extragaláctico, que devem respeitar os limites da teoria da relatividade geral. E aí você consegue ir na frente dizer, olha, até aqui, acho que normalmente a gente chama de mecanismos de screening ou camaleônicos, algo assim em português, de que a tua teoria tem que ser relatividade geral até certa escala, mas a partir disso ela começa a agir diferente e aí resolve, por exemplo, a expansão acelerada. E qual foi a outra? Dá para ver nas equações da dinâmica, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar rapidinho aqui. Se a gente vai nas equações F de R, vocês estão vendo? Meu Deus, não foi onde eu queria. Aqui. Por exemplo, se aqui são as equações gerais para F de R. Se tu assume que a tua função F de R é simplesmente OR, então a primeira derivada vai ser 1, derivada temporal vai ser 0,
E essas duas equações aqui vão se reduzir ao caso da relatividade geral. Então, esses limites a tua teoria tem que respeitar, né? Ele tem que sempre recair na teoria da relatividade geral, que funciona, né? Tipo, a nível de background, ela funciona muito bem para descrever as eras cosmológicas. Então, a tua teoria mais geral tem que recair nela. Ok, sim. Teve uma última pergunta que foi do Davi Batista. Ainda está presente? Você quer fazer sua pergunta, Davi? Pronto, pode perguntar. Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a sua apresentação, foi muito boa. E, na verdade, a pergunta ela é meio que de ficção científica, né? Eu perguntar o que a senhora acha sobre a propulsão a cubo R. Oi, Davi, obrigada. Davi, eu nem sei o que é que eu acho, porque eu acho que eu nunca ouvi falar disso, não. Não, Onde eu posso ouvir falar sobre isso? É porque tem a ver com dobras espaciais e tal. Desculpa, não conheço. Tudo bem. Não sei, desculpa. Ai, gente. Não sei, eu não vou saber responder tudo que vocês perguntam. Tranquila, Simone.